Graça e paz, galera. Amém? Amém? Tá bom, pode sentar, por favor. Glória a Deus. Feliz de estar mais uma vez aqui para nós ministrarmos a palavra de Deus e cultuar Ele. Vamos dar início a mais uma série, de mensagens sobre um próximo nível, o Next Level. E nós vamos falar hoje sobre comunhão. Peço que você fique atento na palavra de Deus. Prometo que eu vou tentar ser o mais breve possível, o mais objetivo, para não tomar o tempo dos irmãos, mas para que nós possamos entender aquilo que Deus ele quer falar aos nossos corações essa noite. Só para nós entendermos, a palavra comunhão, ela vem de uma origem grega que se dá o nome de koinonia. Alguém já ouviu essa pronúncia alguma vez? Já ouviu falar sobre essa palavra? Algumas pessoas. Então, esse termo, ele se tornou, na verdade, famoso, entre os cristãos. Por quê? Porque esse termo, ele vai ser usado no sentido de quê? No sentido de companheirismo, de participação, de contribuição com os irmãos e contribuição com Deus. Mas quando nós começamos a observar a palavra de Deus, quando nós começamos a caminhar pela palavra de Deus e ver, o que realmente se trata a comunhão ela não se trata somente de um momento de oração com seu irmão. A comunhão ela não se trata somente de um papo, de uma mesa, ou você sair para jantar, almoçar ou comer um lanche com seu irmão, com a pessoa que está do seu lado, seu amigo. Comunhão ela vai muito mais além disso. Quando nós falamos de comunhão pela palavra de Deus, preste atenção. Comunhão diz respeito a você fazer vida junto no reino. Só para nós entendermos, comunhão não vai somente em você chamar alguém para ir na sua casa. Não, isso faz parte. Mas comunhão é você fazer vida junto no reino. E o interessante é que quando nós falamos de fazer vida no reino, como nós falamos de reino, não estou falando somente de você aceitar a Deus, a Jesus. Quando você aceita a Deus, quando você aceita a Jesus, você está fazendo parte desse reino, desse reinado. E o interessante é que você não vive só com esse rei. Você vive, claro, você tem comunhão com Deus, você vive com o rei. Mas quando nós falamos de reinado, você vive também com filhos e filhas que têm os mesmos direitos que você. Quando você diz sim para esse rei, quando você diz sim para Jesus, você está dizendo sim também para os seus filhos e filhas que têm o mesmo direito que você. Você entende que quando você aceita a Jesus, você aceita a Deus, é como na vertical, você tem um relacionamento com Ele, você entende o que é esse relacionamento com Ele, mas naturalmente, quando você aceita Ele, você tem também um relacionamento de comunhão na horizontal com os irmãos. É natural, quando você aceita Jesus, você também tem que aceitar os seus irmãos, que faz parte do mesmo corpo. Só para nós entendermos, nós não escolhemos a família quando nós nascemos. Nós escolhemos amigos, mas família não. Você pode até escolher uma igreja, um templo, mas os membros dessa igreja
Você não pode escolher. Então, quando nós estamos falando de koinonia, de comunhão, quando a gente pega na raiz isso, significa literalmente você compartilhar um convívio. E essa palavra ela vai dar uma conotação de como se você fosse de nós, que nós fôssemos sócios. Nós somos sócios de uma empresa e todos esses sócios têm acesso aos mesmos recursos. É como se tivesse um saco e todo mundo pode ter acesso a esse saco que tem esses benefícios, esses recursos. Então, quando eu estiver falando de comunhão durante essa mensagem, você tem que tentar associar a isso, de que todos nós temos um acesso ao mesmo recurso. Todos esses recursos são disponibilizados para todos nós, como um corpo. E isso não é uma coisa fácil. Isso é uma coisa difícil de se lidar. Mas glória a Deus, porque Cristo hoje, Ele vai nos levar a um nível maior de entendimento do que é a comunhão. Quando nós entendemos o que é isso, nós vamos entender porque Cristo Ele valoriza tanto a comunhão. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, em Gênesis 1, o verso de número 26. Gênesis 1, verso 26. A palavra de Deus diz assim: e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Então aqui nós começamos a ver que Deus, Ele cria o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. E o interessante é que Deus, Ele cria o homem à sua imagem e semelhança, e dá uma missão, dá um direcionamento. Gênesis 2, o verso 18, da palavra de Deus vai dizer assim: e disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. É interessante aqui que no capítulo 3, quando nós lemos a palavra de Deus, o homem cai. Mas nós acabamos de ler alguns textos aqui, e Deus disse que criou um homem conforme a sua semelhança. Não estou falando igual, não, semelhança. Deus, Ele cria um homem sem pecados. Quando o homem cai no capítulo 3, não havia o pecado ainda, ele caiu. Então o que nós lemos é um jardim sem pecado, um homem sem pecado. Deus, Ele vai criar o homem, a sua imagem e semelhança. Aí nós vemos que no capítulo 2, Deus, Ele cria a mulher. Ele olha e diz assim: não é bom que o homem viva só, vou criar uma ajudadora, uma mulher idônea. Mas nós acabamos de ler que o homem estava sem pecado, um homem perfeito, sem pecado. E Deus, da mesma forma, Ele olha e diz: eu preciso criar mais alguma coisa, ainda está faltando uma coisa, está faltando um detalhe. Só isso já é o suficiente para nós entendermos o valor e a importância da comunhão. Porque mesmo o homem sem pecado,
ele está em um estado bom. Mas Deus, da mesma forma, fala assim: você precisa de alguém para te ajudar. Você precisa de alguém do seu lado. Porque o homem carece de comunhão. Nós, como homens, nós carecemos de comunhão. Existem algumas coisas, alguns segredos que Deus, Ele revela para nós no secreto. Mas há segredos também que Deus ele vai nos revelar em público, ou seja, no coletivo. Um exemplo só para nós entendermos: Jesus, ele contava parábolas para a multidão quando ele pregava. Ele contava alguns segredos para algumas pessoas. Mas tinha uma hora que ele pegava os seus discípulos e chamava para perto. E no capítulo 13 e o versículo 11 de Mateus, a palavra de Deus vai dizer assim: e ele respondendo lhes disse: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Algumas coisas, alguns segredos que Deus ele vai nos dar em público, no coletivo, mas algumas coisas também que Deus vai nos dar em secreto. Isso vai nos mostrar que há mistérios preparados para serem entregues a nós individualmente, mas há mistérios maiores que vão ser revelados em comunhão, em nós estarmos juntos, em nós estarmos unidos. Deus ele tem sim grandes coisas para nós, que Ele nos entrega no particular, mas no coletivo tem muitas coisas, tem muitos segredos que são maiores, e Deus ele quer nos revelar essas coisas, mas para isso nós precisamos estar unidos, entendendo que nós somos um corpo. Atos 2, no verso 42 ao 44, diz assim a palavra de Deus: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações, e em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Só para nós entendermos mais sobre comunhão, nós precisamos entender que a koinonia, a comunhão, só dá certo se Cristo for a base, se Cristo for o centro. A partir do momento que nós decidimos viver em comunhão, viver em união, quando nós decidimos aceitar a Jesus e viver uma vida de unidade com Ele, nós precisamos entender que os nossos pensamentos não podem tomar a frente, porque o interessante é que nós, como seres humanos, quando nós estamos juntos com pessoas ou sozinhos, nós não conseguimos, por muitas das vezes, como se diz, como que é a palavra? Nós somos egoístas. E a única coisa que consegue fazer com que nós não sejamos mais egoístas é a intervenção do Espírito Santo. Então por isso é a importância na comunidade, na comunhão, Cristo ser a base, Jesus ser a base. Porque quando o homem é a base, vai desmoronar, vai cair, vai por lados opostos. Mas quando Cristo é a base, nós temos uma comunhão perfeita. Vocês estão conseguindo me compreender? Só Mateus? Amém? Glória a Deus. Eu vou para 3 pontos que é necessário para que a comunhão ela seja importante para nós. O primeiro ponto
a comunhão, ela é um meio indispensável para a igreja ter vida. A comunhão é um meio indispensável para a igreja ter vida. Levíticos 17:11 diz assim a palavra de Deus: porque a vida da carne está no sangue, pelo que vô-lo tenho dado sobre o altar para fazer expiação das vossas almas, porquanto é o sangue que fará a expiação pela alma. Aqui nós entendemos que a vida, ela está no sangue. Nós acabamos de ler, a vida ela está no sangue. Outra coisa que é interessante, espiritualmente falando, a vida, ela também está no sangue. Nós fomos comprados pelo sangue de Cristo, e o sangue de Jesus é o que nos purifica de todo mal. 1 João, no capítulo 1, verso 7, a palavra de Deus vai nos dizer assim: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Nós acabamos de ver que se nós andamos na luz, se nós dizemos que andamos na luz, ou melhor, se entendemos a nossa posição diante de Deus, nós temos comunhão uns com os outros, e isso é natural. Nós precisamos entender que nós recebemos também essa purificação somente através do sangue de Jesus. E quando nós entendemos isso, nós entendemos também que Cristo, Ele é o cabeça. Se Cristo é o cabeça, se nós entendemos isso, que nós somos um corpo e Cristo, Ele é o cabeça, nós vamos viver uma vida plena em comunhão. Atos 9, só para nós entendermos sobre isso, que Cristo Ele é o cabeça e nós somos o corpo. Atos 9 dos apóstolos, no capítulo 4, no versículo 4 e 5, a palavra de Deus diz assim: e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Só para nós entendermos, Mateus, chega aí rapidinho, por favor. Chega aí. Eu ia chamar o Davi, mas ele ia demorar muito para subir aqui. Só para a gente entender. Pode descruzar o braço aí, não precisa ficar com vergonha não. Fazer isso passar vergonha não. Ó, aqui está a cabeça do Mateus. Está gelado? Aqui é a cabeça do Mateus. Essa parte aqui é o peito dele, claro, né? Mas é chamado de quê também? Mateus, certo ou errado? Seu pé é chamado de quê? Mateus. Obrigado, só isso. Quando Jesus ele se apresenta a Paulo, Jesus ele fala: por que você me persegue? Paulo ele perseguia quem? Paulo ele perseguia quem? A igreja. Paulo ele perseguia a igreja. E quando Jesus chega diante de Paulo, ele fala: por que você me persegue? Por que você está me perseguindo? Cristo aqui está mostrando para nós e para Paulo que Ele e nós e Ele, nós somos um. Então não há diferença. Se Paulo ele estava perseguindo a igreja, Paulo ele estava perseguindo a Cristo. Isso é para nos mostrar a importância da unidade, a importância da comunhão. Nós somos um com Cristo, Ele é um conosco. O inimigo ele tenta, por muitas das vezes, com setas na nossa mente, nos dizer
quando nós pecamos, quando nós erramos, quando nós estamos fora da direção de Deus, que Cristo, Ele nos abandonou, que para nós não tem mais jeito. Mas meu irmão, deixa eu dizer para você, pelo sangue de Jesus, pela morte de Cristo na cruz do Calvário, nós temos a noção de que nós somos um com Ele. E quando nós entendemos que nós somos um com Ele, o inimigo ele não tem direito de nos acusar. Já foi pago o preço por nossas vidas. Nós e Ele somos um. Ele quer tentar tirar isso da sua mente. Porque quando você entende que você é um com Cristo, que nós somos um, o inimigo ele não pode nos parar. Ele não pode nos acusar. Mas se ele nos acusar, nós sabemos quem nós somos em Cristo Jesus. Mas hoje em dia as pessoas elas não querem mais fazer questão disso. As pessoas não querem mais. As pessoas só dizem assim: eu quero Cristo, eu quero Jesus, mas comunhão, partilhar o pão, eu não quero não. Jesus, eu até quero ter um relacionamento com Ele, eu até quero ser um com Ele, mas o Mateus, eu não quero ter comunhão com ele não. O Elias, eu não quero ter comunhão com ele não. É como se a gente pegasse uma cabeça decepada e andasse e falar: esse aqui é meu Jesus, esse aqui é o meu Jesus. O corpo está ali, eu não quero saber do corpo. Você precisa entender que quando você se diz um cristão, você levantou a sua mãozinha santa e disse: eu quero ser um com Jesus. Você também está partilhando da mesma mesa comigo, com Mateus, com Elias. Nós somos um. Então não adianta você querer Jesus e não querer ter comunhão com o seu irmão, com a pessoa que está do seu lado. Nós não vamos para céus diferentes. Não vai ter um céu preparado para Elias, não vai ter um céu preparado para o Cris. Nós vamos para o mesmo céu. Se você não quer ter comunhão com a pessoa que está do seu lado aí, como você quer subir ao céu? Como você quer ir para o céu? Ou você tem Cristo e o corpo e partilha disso, ou você sai fora do corpo, porque não adianta, não tem como, não dá. É incoerente isso. Amém? Vocês estão entendendo? Glória a Deus. Vamos lá para o segundo ponto. Comunhão é um meio indispensável para que a igreja ame uns aos outros. 1 João 2,10, a palavra de Deus diz assim: aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. 1 João 3,14, a palavra de Deus diz assim: nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão, permanece na morte. A comunhão, ela é praticada quando nós amamos os nossos irmãos, os meus irmãos. Isso parece simples, mas é a realidade. Quando eu amo o meu irmão, quando eu tenho comunhão com o meu irmão, eu tenho o efeito do sangue de Cristo, o sangue de Jesus, que nos purifica constantemente. E é por isso que nós não tropeçamos ou causamos tropeço ao irmão. Nós lemos aqui no capítulo 2 de 1 João, o verso 10. Quando eu e você, nós entendemos o valor que é a comunhão, você vai ver que é bem mais difícil você tropeçar, você errar, estando em comunhão, do que estando fora do corpo. Isso é interessante, sabe por quê? Porque tem pecados, tem coisas que nós fazemos,
que nós não fazemos em público. Tem pecado que nós cometemos que nós não cometemos em público. Eu não lembro quem falou isso, eu acho que foi o Diogo. Ele falou uma vez. Você já ouviu alguém? Eu ia falar mentindo, mas eu já vi gente mentindo dentro da igreja. Mas você já viu a pessoa, ela não é capaz de ver pornografia dentro da igreja. A pessoa não é capaz de se masturbar dentro da igreja. Por quê? O seu ser, olha ele aí, ó. No seu entendimento, isso que você está fazendo perto da outra pessoa é errado. Então por isso tem pecados que a gente faz, que a gente não faz na frente das pessoas. Porque tem algo que não deixa você fazer isso na frente de outras pessoas. É por isso que algumas pessoas, elas acabam usando drogas, bebidas. Para quê? Para poder pecar em paz. Para poder pecar mais tranquilo. Entre aspas, tá? Porque essa pessoa sai do seu estado sóbrio e ela acaba fazendo qualquer bobeira, qualquer besteira. Porque aquilo que o seu ser social, ele já foi embora, não tem mais opinião. Aí você acaba tendo uma liberdade para o pecado. Mas olha que interessante, é que a consciência social do corpo de Cristo, quando nós entendemos que nós estamos ligados em Cristo, ela te mantém em santidade. No verso 10, nós acabamos de ver, quando você está na luz, como diz no verso 10, a chance de você pecar é bem menor. Deixa eu falar para você, Deus está enviando pessoas para estar ao seu lado. Porque no momento em que você sentir o desejo de pecar, o desejo de errar, vai ter uma pessoa do seu lado para te ajudar. Porque o seu ser social vai acabar entendendo que alguns pecados, algumas coisas, você vai poder evitar do que quando você está sozinho. A comunhão, ela é um exercício que nos leva a uma maturidade espiritual. 1 João 4, no versículo 11, diz assim: amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. A comunhão, ela é uma sala de aula, onde você aprende o caráter de Cristo. Você nunca vai se parecer com Cristo estando por muitas das vezes sozinho. Jesus, ele se manifestava de uma forma maravilhosa quando ele estava no meio de pessoas. Cristo, como eu disse, ele nos mostra segredos no particular, mas tem coisas que nós precisamos viver, partilhar na comunhão. Então você vai começar a partilhar o caráter de Cristo para outras pessoas, mas quando você estiver junto com elas, não é sozinho, mas é que seu caráter vai ser moldado quando você estiver no meio de pessoas. É como eu disse aqui dentro da igreja, quando alguém fura sua fila, você fica tranquilo. Aqui dentro da igreja, você não fala palavrão, porque você entende que aqui Deus está neste lugar. Mas se você pegasse e tivesse essa mesma consciência lá fora, ou quando você estivesse sozinho, eu ia falar que quando nós estamos junto com outras pessoas, por muitas das vezes, nós
tentamos mascarar algumas coisas. Tem muitas pessoas que quando a gente conversa, cristãos, conversa com a gente e fala palavrão, mesmo ela estando junto com uma pessoa que se diz da mesma igreja ou do mesmo corpo. Mas quando uma pessoa chega nesse estado, é um estado que nós temos que correr, porque essa pessoa já não tem mais, né, não tem mais, não ia falar salvação, mas não tem, a mente da pessoa já está cauterizada, a pessoa já não tem mais vergonha de pecar perto de você. Então por isso, eu digo, ande com pessoas que vão te aproximar de Deus, ande com pessoas que vão te levar mais perto de Deus, porque a comunhão ela vai gerar isso em nós, vai gerar a santidade em nós. E o 3, para nós encerrarmos já. A comunhão, ela é um meio indispensável para a igreja cumprir o seu propósito. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, em Efésios, no capítulo 3, no verso 8, a partir do verso 8. A palavra de Deus diz assim: a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a comunhão do ministério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja reconhecidas pelos principados e potestades nos céus. Antes, as riquezas de Deus, as riquezas dos céus, eram transmitidas pelos reis, pelos profetas, pelos sacerdotes. Mas a partir da nova aliança, do sangue de Cristo, da morte de Cristo por nós agora temos essa responsabilidade, porque nós somos a igreja, nós somos o corpo. E agora nós, a igreja, nós podemos expressar essas riquezas segundo as multiformes de Deus. É por isso que você não vai conseguir entender ou ter acesso à sabedoria de Deus, porque ela é multiforme, como a palavra acabou de nos dizer. Então você precisa de pessoas para que essa multiforme de Deus, essas muitas formas, elas sejam transmitidas a outras pessoas. O interessante é que a igreja, no coletivo, ela consegue expressar essas multiformes de Deus, essas multiformes de Deus. É no coletivo. Olha o que a palavra de Deus vai dizer em Efésios 4:11. Ele mesmo, Deus para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida e estatura completa de Cristo. Aqui nós acabamos de ver que a comunhão, ela é um sinal de maturidade. E é quando nós chegamos nesse estado, nós chegamos à semelhança de Cristo, que é justamente aquele estado que nós lemos no início da mensagem,
a semelhança de Cristo. Mas nós só vamos chegar nesse estado de maturidade quando nós entendemos que isso se dá somente através da unidade e da comunhão. Você tem um talento, você tem um dom. É isso que nós vemos através dos 5 ministérios, dos 9 dons de espíritos. Nós conseguimos expressar a multiforme de Deus. Tiago, o que você está querendo dizer com isso? Você sozinho, você não vai conseguir expressar essas multiformes de Deus, porque elas são muitas formas, e para isso se encaixar, precisa da ajuda de quem está do seu lado. Não sei se você parou para prestar atenção, quando você lê em Coríntios, quando fala dos dons, cada dom tinha um objetivo específico. Mas aqueles dons, esses dons que nós temos hoje, eles só funcionam em comunhão. Você não pode pegar aquilo que você tem e querer só para você, porque isso, o seu talento, o seu dom, aquilo que você carrega, aquilo que você porta, só pode ser transmitido em comunhão ao mundo aí fora, precisando ser transformado pela palavra de Deus, precisando encontrar essas multiformas de Deus. Mas para isso, nós precisamos parar de nhenhenhé, de falar que não precisa do irmão, de falar que não gosta do irmão, de falar que não vai com a cara de um, que não vai com a cara de outro. Meu, você precisa do seu irmão, nós precisamos um dos outros, nós somos um corpo. Se você quer viver a sua vida michuruca sozinho, viva sozinho. Mas a maior virtude é estar unido no mesmo corpo, e esse corpo é o corpo de Cristo, porque nós não vamos sozinhos. Você só vai sozinho se você quiser para o inferno, mas para o céu você só vai se você tiver unidade com o seu irmão, se você souber que o seu irmão é importante para você, se você souber que quando o irmão cair, é nós que vamos estar lá para nos ajudar. Se o irmão pecar, você também vai ter que sentir isso. Cristo, ele não veio vir para arrebatar os filhos do Rei Church. Cristo, ele não vai vir para arrebatar as assembleias de Deus. Não, Cristo, ele vai vir para arrebatar uma igreja unida, um corpo de Cristo, uma noiva preparada. Será que é difícil nós entendermos que nós precisamos uns dos outros? Aquilo que nós temos só pode ser expressado se nós estivermos em união. Se nós soubermos que Cristo, ele é o cabeça, nós somos o membro. Você não pode pegar a sua mão só porque ela não te serve para nada. E serve, só estou dando exemplo. Mas arrancar só porque você não gosta, tem um defeito. Ou nós subimos juntos, ou não sobe. É semelhança de Cristo. Deus, ele é família. É Pai, Filho e Espírito Santo. É unidade, é comunhão. Se coloque de pé, por gentileza. Feche seus olhos por um minuto.
por favor. Eu não sei se você já entende ou consegue discernir quem você é no corpo de Cristo. Eu não sei se alguma pessoa já falou isso para você, ou você já entendeu isso. Se você já sabe se você sabe qual é o dom, qual é o talento que você tem, que você vai usar para o reino. Mas se não sabe, peço que você feche seus olhos, por gentileza. Porque nós só vamos vencer as guerras se nós estivermos unidos. Deus, Ele vai se revelar nas pessoas se nós estivermos unidos. Peça nessa noite um discernimento para Deus a respeito do dom que você tem, ou pelo que você anseia, está buscando. Porque é através desses dons que nós vamos conseguir juntos e unidos expressar as multiformes de Deus. Feche seus olhos e comece a orar comigo. Se você sentir de sair do seu lugar, você já entende quem você é no corpo de Cristo. Se você já entende que você precisa do talento, do dom do seu irmão, para nós crescermos em unidade, ore por uma pessoa. Mas a sua oração, se você for orar, você vai orar para que essa pessoa entenda quem ela é no corpo de Cristo. Amém? Amém? Pai, nós te agradecemos. Primeiro, Pai, porque nós entendemos que nós somos um com o Senhor. Nós entendemos, Pai, que no momento da celebração de ceia é o momento a qual nós lembramos o porquê nós estamos aqui. Pela sua morte, que nos trouxe a paz, que nos trouxe a salvação, que nos trouxe essa comunhão e nos enxertou nessa videira que é o Senhor. Muito obrigado, Pai, porque aqui há pessoas, há jovens que nesse momento entenderam que são um com o Senhor e que nós todos juntos, nós formamos um corpo, um organismo vivo. Pai, muito obrigado, porque no momento a qual nós ceiamos, nós comemos o pão, nós tomamos o suco, nós entendemos que da mesma forma, Pai, que esse pão, ele nos traz o nutriente, nos dá força para nós caminharmos, nos dá força. Nós entendemos que quando nós estamos unidos em Ti, o Seu sangue também, Pai, quando é aspergido em nós, nos purifica de todo o pecado, nos lava, nos mostra que nós somos um, e que nós precisamos, Pai, viver em unidade, viver em um só corpo, viver em um só propósito, Pai, porque nós sabemos que em algumas coisas nós discordamos das outras pessoas, mas, Pai, nós não temos que amar as outras pessoas
porque nós concordamos com tudo, ou discordamos de tudo, mas nós temos que amar as outras pessoas, os nossos irmãos, porque ali, dentro deles, há a presença de Cristo, o Senhor habita nelas. Pai, que nós possamos entender que tudo aquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário, nos dando a vida, se entregando por nós, é para que hoje, Pai, nós se tornássemos filhos, unidos em um só corpo, para pregar e proclamar a Tua palavra, palavra de salvação, palavra de cura para as outras vidas, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, em nome de Jesus.